Retomando então os nossos estudos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no último item das instruções dos Espíritos. O capítulo é o capítulo 10, Bem-aventurados os Misericordiosos, e nós estamos então no item número 3, é permitido repreender os outros. Essa passagem, esse item, ou esse subcapítulo, ele é respondido, orientado por São Luís. Ele responde a 3 perguntas que Kardec faz a respeito dessa questão, se é permitido algum tipo de repreensão aos outros. E como nós ainda não lemos sobre a vida de São Luís, quem foi São Luís, que nós tanto lemos, que nós tanto somos orientados, né, para que sobre essas questões da doutrina. Então, falar sobre São Luís, ele tem 2 detalhes curiosos, né? O primeiro detalhe é que nós ouvimos de vez em quando alguns comentários dentro da doutrina espírita a respeito dos títulos, principalmente títulos canônicos, que são utilizados por muitos espíritos, né? Então, santo alguma coisa, são alguma coisa, santa alguma coisa. Então, temos ali algumas passagens em que santos católicos participam dessa nossa instrução. E eu vejo de vez em quando uma certa resistência de muitos espíritas que se recusam, por exemplo, de chamar São Luís como São Luís, e preferem chamá-lo de Luís, né? Assim como, se em vez de ser Santo Agostinho, chamar só de Agostinho. É como se houvesse uma certa aversão a esse título católico, e coisa que para nós espíritas isso é absolutamente irrelevante, porque na verdade o título que nós utilizamos, com o qual o espírito foi canonizado, para nós é muito mais uma questão de identidade do que algum tipo de devoção católica. Então não tenhamos nenhum tipo de receio em ouvirmos ou falarmos dos títulos que o Espírito tem, porque exatamente foi assim que ele foi conhecido. Então nós temos Santo Agostinho, temos Santo Antônio de Pádua, temos São Luís, temos Joana d'Arc, que também é vista muitas vezes como Santa Joana d'Arc. Então, ao utilizarmos esses termos, não tenhamos essa preocupação. Mas enfim, São Luís, um espírito que tem grande relevância dentro dos trabalhos de Allan Kardec. Aliás, como nós lemos lá num dos boletins que foram publicados por Kardec na Revista Espírita, aqueles boletins das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E diga-se de passagem, sinto muita falta deles. Uma pena que ele foi interrompido ali no ano de 61, porque cada dia que nós líamos uma passagem era uma instrução muito legal, não apenas a respeito do conteúdo doutrinário que era apresentado para nós durante aqueles trabalhos, mas interessante também conhecermos a própria rotina que a sociedade tinha, de convidados, de quem eram os seus membros, qual era a ordem, qual era a sua estrutura, né? Então era muito instrutivo. Então, num desses boletins, Kardec então anunciou que São Luís era o coordenador espiritual dos trabalhos da sociedade, o diretor espiritual. Então mostra que ele tinha uma relação muito próxima, muito íntima com Allan Kardec, e bem como com a sociedade, e que o seu trabalho foi fundamental na orquestração daquilo que se tornaria a doutrina espírita. Então São Luís, ele foi Luís IX, e o texto que eu vou pegar para vocês aqui, ele foi publicado no jornal Mundo Espírita, de novembro de 2001, publicado aqui no site espírito.org.br. Começa com uma frase: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade.
Assim inicia a resposta à última questão de O Livro dos Espíritos, e que, à semelhança de várias outras, são atribuídas ao Espírito São Luís. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele responde a questões que se encontram no capítulo 4º, capítulo 5, o 10º e o 13º e também o 16º. Bem assim derrama sua sabedoria em vários itens de O Livro dos Médiuns, lecionando conceitos acerca do laboratório, do mundo invisível e das manifestações físicas espontâneas. São Luís foi canonizado pela Igreja Católica no ano de 1297, pelo Papa Bonifácio VIII. Adquiriu renome como soberano imparcial. Filho de Branca de Castela, foi coroado rei de França, em Reims, em novembro de 1226, com apenas 12 anos de idade. Durante 10 anos, até seu casamento com Margarida de Provença, foi sua mãe que exerceu a regência, embora somente em 1242 ele tenha assumido pessoalmente o poder, tomando o nome de Luís IX. Sob a orientação de sua mãe, tornou-se um soberano piedoso e altruísta. Seus súditos o admiravam pela sua imparcialidade e algumas gravuras o mostram ministrando justiça sob um carvalho, numa floresta perto de Paris, recordando exatamente a qualidade que o caracterizava. Aumentou durante o seu reinado o poder real às custas dos nobres, que mesmo assim o respeitavam pela sua justiça. Ele organizou um sistema de controle para evitar abusos administrativos e dessa forma fortalecer o poder central. Instituiu assembleias judiciárias que posteriormente viriam dar origem aos parlamentos. Católico fervoroso, ele fez construir, em 1245 a 1248, a Sainte-Capelle, em Paris, e organizou a Sétima Cruzada contra o Egito, sendo capturado pelos muçulmanos em 1250. Resgatado após o pagamento de elevado resgate, ele passou os 4 anos seguintes na Síria, fortalecendo as posições ditas cristãs. De volta à França, estabeleceu algumas medidas como a proibição do duelo judiciário, proibição do jogo e a instituição de penalidades para a blasfêmia. É de sua iniciativa a construção da Sorbonne, da universidade importante lá da França, que tantas personalidades ilustres formaria para a humanidade. Bem assim construiu o Hospício dos 15 Vignes. Em 1270 empreendeu nova cruzada. Ao desembarcar em Cartago, seu exército e ele próprio são vitimados pela peste. Chamado de o Bom Rei Luís, referência que ele faz, inclusive, o espírito perturbador da Rua Noé, isso lá no Livro dos Médiuns, item número 95, foi considerado um soberano ideal, admirado mesmo por seus inimigos pela sua integridade. Nada menos que 5 mensagens se permitiu inserir o codificador no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, da autoria de Luís IX, que assina São Luís e exorta os espíritas nos seguintes termos: quanto mais modestos fordes, tanto mais conseguireis tornar-vos apreciados. Nenhum móvel pessoal vos faça agir, e encontrareis nas vossas consciências uma força de atração que só o bem proporciona. Por ordem de Deus, os espíritos trabalham pelo progresso de todos, sem exceção. Fazei o mesmo, vós outros espíritas. Aqui então o item 6º. Essa então é a história de São Luís. E mesmo nos livros de história, é importante a gente encontrar essa referência, já que é uma personalidade que marcou a história da França, em especial, naquela época da estruturação, né, dos reinos. Então nós encontramos nos livros de história uma referência a esse rei, também pela sua justiça, por aquilo que produziu. E como eu sempre falo para vocês, é importante que quando nós estudamos um texto ou uma orientação vinda de um espírito,
é fundamental que nós conheçamos o Espírito que se dirige a nós. Isso porque tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é apresentado para nós, ele deve ter como referência a conduta, e não simplesmente o título que o Espírito tem. Então, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela seção de cada capítulo intitulada Instruções dos Espíritos, todos os espíritos que ali se manifestam e trazem alguma orientação, ao conhecermos a sua biografia, nós damos ali um reforço muito grande para aquilo que é dito, dentro daqueles termos de que não é da boca para fora que foi dito, mas foi um espírito que tem bagagem moral para falar aquilo que falou. E nisso nós vamos então nos espelhando, percebendo que cada ideia que nós lançamos, elas devem estar respaldadas naquilo que nós fazemos de fato de nossas vidas, e não simplesmente termos aquela ideia contraditória de que eu faço uma coisa e falo outra. Então esses espíritos mostram para nós exatamente esse tipo de pensamento. Muito bem, bom dia pessoal que chegou. Vamos lá então, aqui para o nosso estudo de hoje, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos estudado o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, falando sobre o perdão, sobre a reconciliação, sobre olharmos os nossos defeitos e não olharmos os defeitos dos outros. Chama nossa atenção para o cuidado, para não julgarmos, para que não sejamos julgados também. Falamos sobre o perdão das ofensas e a indulgência, ou seja, aquela capacidade que nós devemos desenvolver de compreender as imperfeições do outro ou dos outros, para então analisarmos os seus equívocos, que não simplesmente fazemos uma condenação em cima de qualquer ação que todos fazem, né? E até porque também nós também temos ali os nossos momentos de tropeço, os nossos momentos de desvio, de rebeldia. Então, ao estudarmos um texto como esse, é muito interessante que nós, espíritas, somos instruídos a respeito dessa capacidade que nós devemos ter com a indulgência e com a tolerância, mas ao mesmo tempo nós criamos um grande problema. Nós acabamos nos colocando numa condição de inatividade ou de passividade diante daquilo que acontece de negativo no nosso mundo. Várias vezes eu já tive contato com pessoas que perguntavam sempre assim: olha, eu sei que nós não devemos julgar, nós não devemos condenar ninguém, mas o que eu faço diante daquilo que eu estou vendo de uma pessoa que está agindo de uma forma errada? Será que eu posso falar alguma coisa? Será que eu não posso falar alguma coisa? Então a gente constrói essa ideia da nossa benevolência, da nossa misericórdia com relação às imperfeições dos outros, e nós confundimos isso com a nossa nulidade diante daquilo que acontece de errado nas ações das pessoas e daquilo que acontece de errado no nosso mundo. Então nós confundimos esses valores com essa nossa oportunidade de ajudar na construção, muitas vezes denunciando, muitas vezes protestando, muitas vezes apontando e criticando. Então a grande questão que nós colocamos é: se eu posso me colocar numa condição de ter o direito de criticar os outros, de ter o direito de protestar, de ter o direito de levantar a minha voz contra aquilo que acontece de errado, como eu devo fazer tudo isso? Então a questão não é se eu posso ou se eu não posso, mas a questão é como eu devo fazer. Porque então nós, tomados pelo sentimento de paixão, daquele nosso desejo muitas vezes de soltar a nossa revolta, de mostrar a nossa indignação, nós acabamos provocando um efeito muito mais negativo do que positivo. Embora a nossa intenção seja positiva, a forma como as coisas acontecem se torna negativa. Então nós acabamos, na verdade, provocando um mal maior do que melhorando, resolvendo aquele mal inicial. Então esse é um ponto importante que nós devemos considerar. Foi baseado nessa ideia, se nós temos ou não o direito de protestar diante dos erros que acontecem no nosso mundo, que Kardec então apresentou 3 questões ao Espírito São Luís para que nos orientasse
se nós temos ou não direito, se isso é justo ou se não é. Então ele colocou 3 perguntas. A primeira, no item número 19. Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Ou seja, se nós sabemos que nós temos aqui a nossa imperfeição, nós podemos chamar a atenção dos outros quando eles erram, sabendo que nós também erramos? Então nós temos que uma pergunta absolutamente pertinente e legítima que é feita a São Luís, e ele vai responder para nós com os seguintes termos. Certamente que não. Ou seja, Kardec disse assim, não se segue que ninguém tem o direito de repreender? São Luís colocou, certamente que não, ou seja, não é nada disso. Pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Mas isso também é uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro é um dever, que a caridade manda cumprir, com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz a outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Então, nesse caso, essa é uma questão, Luiz, uma pergunta muito legal que você fez, se pode atirar a primeira pedra. Quando nós falamos em tirar a primeira pedra, nós falamos de imediato na ideia de condenação, e não na ideia de educação. Essa é a diferença daquilo que aconteceu naquele episódio com Jesus, quando ele então chamou a atenção das pessoas que queriam condená-la, como se eles também não estivessem em condições de serem condenados. Então, na verdade, ao chamarmos a atenção de alguém, na verdade, a nossa intenção, o nosso maior propósito é exatamente o propósito de fazer com que aquele erro seja corrigido. Então, se nós pudéssemos criar um outro cenário naquela passagem, desse quase apedrejamento que aconteceu, nós poderíamos imaginar que aqueles homens que identificaram aquela mulher no erro poderiam chamá-la discretamente e tentar ajudá-la, mostrar para ela o erro que ela pratica, muitas vezes até mesmo de uma forma contundente, por que não? Assim como Jesus também fez lá no templo, né, discutindo com aqueles vendedores. Então, chamar a atenção com um objetivo sempre construtivo. Aliás, esse foi um assunto que nós tratamos na semana passada, exatamente para que em qualquer ação que nós praticarmos na nossa vida íntima, na nossa vida social, na nossa vida coletiva, todas as nossas ações sempre devem ter um propósito construtivo. E esse propósito construtivo nos permite adentrar em qualquer ambiente, nos permite não interferir, mas influenciar sobre qualquer situação. A grande questão é como isso é feito. Como eu falei para vocês na questão das paixões, bom dia pessoal, na questão das paixões, nós muitas vezes ficamos revoltados quando vemos alguma coisa. Então vemos ali um crime que acontece na rua, alguém que lesa a sociedade, alguém que nos ofende ou ofende uma pessoa que é do nosso círculo afetivo. Então, situações das mais diversas, estímulos não faltam para que a gente se revolte, para que a gente exploda nesse campo das emoções. Então, temos situações diversas para analisarmos. Todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de emitir uma opinião, por exemplo, nós podemos ver que muitas vezes acontece na televisão, alguma coisa que nós vemos na televisão, num telejornal, num programa que mostra, não a ficção, mas que mostra a realidade. E até mesmo também, por que não, na ficção, onde personagens são criadas com característica da nossa realidade. Então, ao mostrarmos um ator ou uma atriz interpretando um papel de uma pessoa que é viciosa, que provoca intrigas, que dissemina o mal, vamos dizer assim, naturalmente nós temos na nossa sociedade pessoas que se comportam da mesma forma. Com a exceção de algumas personagens que são mais caricaturadas, que tem muito mais o objetivo do humor do que uma relação comum,
a maioria das personagens, elas acabam se espelhando naquilo que acontece no nosso dia a dia. Então nós vemos que na mente das pessoas, na nossa própria mente também, nós temos o tempo todo imagens que vão sendo absorvidas e vamos criando então ideias, sentimentos, conceitos, tudo isso baseado naquilo que nós recebemos do meio exterior. Então se esse conteúdo não for bem filtrado e não for bem direcionado, nós na verdade estaremos acumulando lixo, aquele lixo moral que vai provocar em nós grandes transtornos. Então, ao ouvirmos uma situação política, por exemplo, em que nós temos ali alguma coisa que nos revolta, a revolta vem de uma forma natural. Se o nosso comentário não tiver por bem, tentarmos entender e tentarmos transformar aquilo em algo positivo, nós certamente contribuiremos para que as pessoas se tornem mais aflitas, se tornem mais revoltadas. Se nós mesmos não instalarmos esse filtro na nossa mente para filtrar aquela informação, para que venha como um conteúdo positivo, nós também estaremos nos intoxicando. Então essas toxinas morais que acabam nos atingindo, muitas vezes acabam sendo potencializadas pela nossa contribuição. Um exemplo simples. Nós vemos então, estou querendo uma situação hipotética, nós vemos então na televisão um político sendo preso, e nós temos ali a nossa família assistindo a esse programa, ou pessoas próximas a nós. Nós vemos então aquele indivíduo, e aí nós paramos de analisar o político que cometeu o crime, que cometeu o erro, mas nós vemos um espírito que falhou. Um espírito que encarnou com o propósito de acertar, mas se deixando levar pelas suas fraquezas, acabou cometendo esse erro. E esse erro que vai fazer com que ele sofra muito no futuro, não apenas ele, mas a sua família, as pessoas que estão próximas, que vai ser uma reencarnação certamente muito dolorosa, e até mesmo nesse ambiente de erraticidade, na condição de erraticidade, ele também vai continuar sofrendo muito. E nós pensamos assim, eu devo sentir prazer pelo sofrimento que esse espírito vai receber? Eu devo comemorar pelo fato desse espírito ser condenado a um período de atraso muito grande na sua evolução? Então, ao assistirmos a um programa como esse, e temos pessoas do nosso lado, eu posso fazer dois comentários. Ou melhor, eu posso me comportar de três formas diferentes. Ou eu faço aquele comentário dizendo assim, tomara que ele queime no inferno, e se eu estivesse lá eu fazia pior. Eu faria pior. Então, na verdade, nós estamos instigando aquele sentimento de revolta, de angústia, de medo, que já naturalmente nos afeta no nosso dia a dia. Então eu posso contribuir para que isso piore. O segundo comportamento é tentar amenizar aquela ideia, claro que primeiro lamentando pelo erro dele, lamentando por tudo aquilo que aconteceu, porque, independente da minha opinião, a justiça vai ser feita nos termos que nós temos hoje na nossa legislação. Então eu condenando ou absolvendo, ele vai passar por esse processo. E na verdade o nosso pensamento construtivo vai fazer com que a justiça seja feita de uma forma justa. Então nós estamos dando aquela contribuição mental para aquilo que acontece no nosso mundo, que é algo que foge da nossa compreensão. Nós estaremos contribuindo para que o sentimento daquelas pessoas que estão próximas também sejam amenizadas, confiando naquilo que a nossa sociedade pode fazer diante desse campo da justiça. E o terceiro comportamento é nós simplesmente silenciarmos, já que a nossa opinião naquele momento não vai trazer nada de positivo e nada de negativo, dependendo daquilo que nós apresentarmos. Então, como tem um provérbio popular que nós ouvimos com frequência, mas muito pouco valorizamos, é aquela história, se você não tem nada de bom para dizer, não diga nada. Então isso é uma frase muito direta para nós, mas que ao estudarmos aquela questão do que nós nos alimentamos, do que nós
alimentamos as pessoas, qual é a nossa contribuição, nós vemos que, na verdade, esse silêncio é um silêncio de sabedoria e um silêncio de caridade. E não simplesmente aquele cala a boca e pronto. Então, ao assistirmos programas e tudo mais, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós oferecemos para o mundo. E aquilo que nós também juntamos na nossa consciência, na nossa mente, em termos de cargas morais, de cargas energéticas, vibratórias. O nosso mundo hoje ele é um mundo muito brutal. Ele é um mundo muito materialista. Então nós não damos importância para essas ideias, energias que nós disseminamos no mundo. E aquilo que nós absorvemos também. Nós estamos satisfeitos apenas com aquilo que para nós provoca algum tipo de satisfação. Nada mais do que isso. Então nós temos sempre que pensar naquilo que nós oferecemos para o mundo, daquilo que nós contribuímos para a tranquilidade das pessoas. Hoje nós chamamos a depressão e a ansiedade duas doenças que poderiam dizer, como os próprios médicos chamam, e psicólogos também, que são o mal do século. Ou seja, todo mundo hoje sofre uma crise de ansiedade e uma crise de depressão. Exatamente esse estado emocional acontece por falta de esperança, por falta de expectativa, por falta de confiança, por falta de acolhimento. Então as pessoas estão se sentindo cada vez mais abandonadas e isoladas e ao mesmo tempo também intensamente bombardeadas por essas situações negativas que acontecem no nosso mundo. Então nós vamos percebendo que nós estamos nos alimentando desses pensamentos negativos, dessas energias negativas, provocando, criando essas situações patológicas, psicopatológicas na nossa sociedade, e nós não entendemos a causa, sendo que a causa, na verdade, é a própria situação que nós estamos criando. Então, dessa forma, beleza, Fletcher? Então, dessa forma, quando Kardec pergunta, né, ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Então, na verdade, fazermos uma observação, fazermos uma análise, tomarmos uma atitude, tomarmos uma decisão, isso certamente, qualquer tipo de ação, ela provoca um tipo de reação. A questão que nós temos que pensar é se as nossas ações vão trazer um resultado positivo ou negativo para aquela circunstância. Como eu já falei para vocês, ontem mesmo falamos sobre isso, quando encontramos alguma coisa negativa, uma coisa que ruim na nossa rotina, no nosso ambiente existencial, vamos dizer assim, nós não precisamos fazer nada para que a situação piore. Ela vai piorar por si mesma, se ninguém fizer nada de positivo. A nossa contribuição vai simplesmente agravar aquilo que já está pior. E aí nós vamos criando, então, em torno de nós, aquele ambiente do que é chamado de expiação coletiva, que Kardec mencionou para nós lá no seu livro Obras Póstumas, ou daquilo que é dito popularmente nesse meio espiritualista, aquilo que é chamado de karma coletivo. Então, qual é exatamente essa ideia de karma coletivo? Ou qual é essa ideia de expiação coletiva? É nós vivermos num ambiente onde todos nós sofremos constantemente. Onde todos nós estamos angustiados constantemente, convivendo com pessoas negativas, destrutivas, porque nós também fazemos parte desse mesmo grupo. Então, ao perguntarmos, mas por que nós temos que viver numa sociedade como essa? A resposta é porque nós construímos uma sociedade como essa. Nós fomos muitas vezes colaboradores diretos dessa situação, levando para as pessoas exatamente esse pensamento aflitivo, esse pensamento negativo. Ao vivermos num ambiente positivo, otimista, vamos dizer assim, até um ambiente onde as pessoas começam a desfrutar dos primeiros flashes de felicidade, significa que nós temos merecimento para fazermos parte daquela situação. E ao vivermos uma situação negativa como essa, vemos, por exemplo, pessoas que vivem em cidades
onde passam por terremotos, como aconteceu hoje novamente lá no Nepal, tiroteio, como aconteceu no fim de semana lá no Rio de Janeiro, enchentes em outras cidades. São essas aflições materiais e morais que nós estamos vendo. E a pergunta é, por que as pessoas passam por isso e nós não passamos? Furacões na Flórida, lá também, lá no Sudeste Asiático, a mesma coisa. Então por que cada pessoa passa por essas situações? Existe dentro daquela lei de atração, uma lei que nós pouco conhecemos, e até também difícil de aceitarmos. Por que alguém sofre desse jeito? E aí então nós vamos compreendendo que muitas vezes não é a questão do terremoto, não é a questão do furacão, não é a questão do tiroteio, mas é a dor moral que se vive num ambiente como esse. E aí então, ao analisarmos essas contribuições morais que nós vamos dando na construção de uma sociedade, nós inevitavelmente acabamos encontrando a causa exatamente em situações normais. Se nós disseminamos a aflição através de nossas ações, através de nossas opiniões, inevitavelmente nós vamos colher também essas aflições, de uma forma ou de outra. Então, o ponto principal para nós, toda vez que nós damos uma contribuição, positiva ou negativa, nós nos comprometemos com aquele grupo, com aquela sociedade, com aquela família, seja ela com quem for, com aquela pessoa. Algumas vezes nós comentando, fazendo esses comentários diários de repreensões, comentários negativos, nós afligimos uma pessoa que poderia encontrar um estado de paz, de harmonia, de tranquilidade, se não estivesse em contato com a gente. Mas nós fazemos o contrário, nós levamos essa aflição. E aí então criamos um vínculo dentro desse campo da atração, e que nós, mais uma vez, ainda não compreendemos, e que nós teremos que sanar. E aí então nós nos perguntamos, mas por que nós vemos hoje famílias que se juntam, famílias de conflito, famílias que não se aceitam, famílias que não se entendem, famílias problemáticas? Muitas vezes esses indivíduos estão se juntando de novo em virtude de situações simples. Era aquele trabalho de formiguinha, cada dia colocava uma pedrinha negativa. E de repente, no fim das contas, acabou se tornando um montante cheio de prejuízos, cheio de sofrimento, que vai ter que ser dissolvido com o passar do tempo. Então a gente sempre acha que uma família se junta porque os espíritos têm um vínculo absolutamente profundo. Porque alguém fez alguma coisa muito negativa com o outro, aquela coisa destrutiva, aquela calamidade que normalmente nós sempre instalamos, né, nessas ideias, e na verdade são situações simples. Nós geramos o sofrimento e nós colhemos o sofrimento. Por isso então, toda vez que nós tivermos a oportunidade de emitir uma ideia, de tomar uma decisão, de expressarmos uma opinião, que tenhamos sempre esse cuidado de construirmos em vez de destruirmos. Porque as nossas encarnações futuras estão sendo construídas agora, de acordo com aquilo que nós estamos semeando. Então não esperemos que uma grande aflição que nós estejamos vivendo agora simplesmente desapareça, se nós também não modificarmos a nossa conduta nesse momento, semeando alguma coisa de positiva lá na frente. Porque do contrário, nós pensamos assim, bom, eu estou com uma situação da minha vida, eu estou vivendo um relacionamento, eu estou passando por um problema, e eu tenho certeza que ao acabar essa encarnação, esse problema também vai acabar. Talvez o sofrimento que você vivenciou, ou que nós vivenciamos, até consiga dissolver aquele problema do passado. Mas e o problema do presente que nós estamos gerando? Vai fazer com que a próxima encarnação também seja da mesma forma, com características diferentes, com relações diferentes, mas a angústia e o sofrimento permanecendo. Então os espíritos falam sobre o amor e o perdão, ao mesmo tempo fala também sobre a oportunidade de corrigirmos, de educarmos. O detalhe é que nós temos que ter sabedoria para agir dessa forma. O Fletcher lembrou aqui, outro dia eu falei do instinto. Às vezes não temos muita escolha. Na verdade o instinto, Fletcher, ele é um processo, ele é um tipo de
elemento da nossa personalidade que ele precisa ser educado aos poucos. Então, algumas vezes nós explodimos por falta de autocontrole, mas o limiar desse autocontrole é muito baixo pelo fato de nós simplesmente não exercitarmos, pelo fato de simplesmente nós não termos preocupação em controlar isso tudo. A gente vai vivendo no Deus dará, naquele seja que Deus quiser. Que na verdade Deus quer as coisas de acordo com leis que são estabelecidas. Então, se eu não tenho preocupação em me autoeducar no meu cotidiano, nas situações mais extremas, a explosão vai ser cada vez maior. Eu tenho que aprender a analisar, eu tenho que aprender a julgar, eu tenho que aprender a ceder, tenho que aprender a perdoar quando necessário, para quando chegar no momento certo eu dar aquela respirada, contar até 10 e me controlar. Se eu não tenho preocupação de fazer isso, por que eu acho que no momento mais extremo, numa situação do cotidiano, isso acaba escapando por entre os meus dedos porque eu não dou importância nenhuma? Imaginemos nas situações mais extremas, quando eu recebo aquela grande provocação, e eu tenho que demonstrar um controle que eu não tenho. Essa é a grande dificuldade. Continuando então aqui para nós, a segunda questão que nós lemos agora. Bom dia, pessoal. Item número 20. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não as divulguemos? Então, ao analisarmos, né, o caráter das pessoas, ao analisarmos os defeitos, as imperfeições morais dos outros, Kardec pergunta se isso é repreensível. Se nós olharmos alguém, situações simples, banais, alguém que tem um vocabulário muito agressivo, alguém que se expressa com muita autoridade sobre os outros, pessoas que são críticas, aquelas que são fofoqueiras, aquelas que são vulgares, etc, etc. Ao observarmos tudo isso, Kardec coloca: eu tenho o direito, eu devo, isso é para mim benéfico, observar essas características nas pessoas, já que elas são tão visíveis? Ou eu tenho que fechar os olhos, fechar os ouvidos e dizer assim: não, eu não posso pensar nisso, porque eu estou pensando coisa ruim, eu não posso pensar dessa pessoa de tal forma? Essa é a pergunta que ele fez. Resposta: tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. Por que São Luís fala sobre ilusão? Porque no mundo como o nosso, imaginar que ele é cor-de-rosa certamente é uma ilusão, já que nós temos ali tantas e tantas situações negativas provocadas pela condição moral dos seus habitantes, né, do nosso mundo hoje. Então, ao virmos uma situação negativa, é válido nós observarmos. Mas a pergunta é: por que nós estamos alimentando esse raciocínio, desenvolvendo essa ideia? São Luís continua: o erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de satisfação por encontrar nos outros os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário, quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-la do público, limitamo-nos a observá-lo para proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos? Então é interessante que vemos muitas vezes nas nossas relações mais íntimas, com filhos, com jovens, com pessoas que são próximas, observarmos alguém num comportamento equivocado e o nosso comentário foi: você está vendo aquilo que ele está fazendo? Que coisa horrível. Tomara que alguém pegue, tomara que ele sofra, tomara que isso. Ou então eu posso dizer o contrário: está observando aquilo que ele fez?
é assim que nós não devemos nos comportar e coisa e tal. E aí começamos então a lançar uma ideia, aproveitando aquele comentário, aproveitando aquela situação, de uma forma educativa, para observarmos aquilo que é feito e observarmos aquilo que nós fazemos. Então utilizamos aquela referência a título de comparação. Então, ao observarmos uma situação negativa e fazermos um comentário com alguém do nosso lado, negativo, alimentando nele uma ideia negativa que até então ele não tinha, nós vemos muito isso, né, quando você fica cutucando o outro e fala assim, olha, tá vendo a roupa daquela pessoa? Eu falo de situação simples. Não pensemos em grandes escândalos, não. Tá vendo a roupa daquela pessoa? Que coisa ridícula. A pergunta é, por que você fez esse comentário? Qual foi a satisfação, qual foi o prazer que você sentiu em denegrir a imagem daquela pessoa para essa pessoa que está do seu lado? E eu me lembro de uma situação que foi feita exatamente assim. Me cutucaram e falavam assim, você está vendo aquela situação? Eu falei, tô, mas nem esquenta a cabeça não, que para mim isso aí não faz diferença. Aí a pessoa me olhou assim e falou, credo, não dá nem para falar nada com você. Aí dei aquele sorriso silencioso, né? Para que ela entendesse exatamente que não faz diferença. Mas eu poderia dizer assim, para esse tipo de situação eu prefiro que você não fale nada. Mas aí acabaria alimentando, na verdade, maior negatividade daquilo que apareceu. Então nós vemos assim que são situações comuns, simples. Em casa, diante da televisão, aparece ali uma personalidade que nós não gostamos, aí nos olhamos para o lado e falamos assim, nossa, não suporto olhar para essa pessoa. Se você não suporta, não olha. O outro muitas vezes suporta. E ele acaba criando uma antipatia pela influência que você criou. E aí nós vamos gerando aquele campo negativo em torno de nós mesmos, em torno do grupo onde nós vivemos, e não percebemos que estamos nos comprometendo com o resultado daquilo que nós semeamos. Então é no trânsito, eu sempre falo para vocês, é no centro espírita, é no trânsito. Você está ouvindo uma palestra, é no centro espírita, aí você comenta com a pessoa do lado, nossa, eu não gosto do jeito que essa pessoa fala. Até há pouco tempo a pessoa não pensava nisso. A gente vai colocar assim a cor do pensamento dela, né, como eu sempre falo para vocês, ou o cheiro do pensamento dela, era aquele pensamento agradável porque ela estava concentrada na palestra. No momento em que você lançou esse comentário, ela se desconcentrou do conteúdo e começou a prestar atenção naquilo que poderia incomodar o outro. E aí então o cheiro do pensamento dela começou a mudar. Começou a exalar aquele cheiro fétido por sua culpa. Pela sua falta de caridade, de generosidade, sua falta de tolerância. Então nós vemos assim que é numa palestra, é no trânsito, é num ambiente público, num ambiente familiar, diante da televisão, em qualquer lugar. Simplesmente lançamos algo que interferiu negativamente nas ideias do outro. E nós somos os responsáveis por isso. Que uma vez pode não fazer diferença. Mas depois de alguns anos de convivência, essa situação começa a se tornar insuportável. E aquele vínculo negativo, empurrando isso para o futuro, acabou de ser criado. O Márcio colocou em cima para nós, né, tudo que tem que ter prática. Não é da inércia que vamos sair do lugar com facilidade, depende de nós praticarmos, né? Exatamente naquela vigilância constante, né, e na atitude que nós temos que ter. O Fletcher colocou, né, eu não estou sujeito às leis brasileiras, né, mas por instinto continuo brigando no Facebook pelo Brasil, né, burrice, loucura, sei lá. A questão não é brigar, a questão é como brigar, né, Fletcher? O que nós criamos, qual é a imagem que nós criamos na mente das pessoas com aquilo que nós emitimos? É uma imagem positiva, construtiva ou negativa? Ou é aflitiva? Ou nós estamos tirando a tranquilidade das pessoas? O Gilson colocou, né, penso ser impossível não julgar. Somos seres pensantes, o problema é a emissão do julgamento, principalmente sem reflexão. Foi exatamente aquilo que foi colocado, Gilson, por São Luís. Depende da sua intenção, porque julgar é normal. Você não pode fazer de conta que o problema não existe. E ele mesmo fala que isso seria alimentar uma ilusão de um mundo que não existe. Então tudo que nós fizermos, mesmo emitindo uma opinião, essa opinião emitida ela pode ser construtiva
para que o outro fortaleça seus valores ou desenvolva valores que até então estavam adormecidos. Então tudo depende da nossa motivação. E como lembra Raul Teixeira, instruído pelo Espírito Camilo, que é o seu instrutor espiritual nos trabalhos que ele faz, aquela perguntinha básica depois de qualquer atitude que nós desejamos fazer. A pergunta é: e depois? Então você lançou uma opinião. E depois, qual vai ser o resultado disso? Você provocou uma situação. E depois? Qual será o benefício ou malefício que foi colhido de tudo isso? Então a gente vê que falar sobre isso hoje, o Hermes até lembrou aqui também que a teoria é boa, mas a prática complica, é exatamente isso. Nós temos que sempre promover mudanças positivas de acordo com a nossa capacidade. Então, mesmo que nós não tenhamos possibilidades nesse momento de promovermos grandes transformações, de realizarmos grandes obras, dentro desse campo da influência moral que nós exercemos uns sobre os outros, que nós façamos aquilo que é o mínimo que nós podemos fazer. O que nós observamos hoje é que as pessoas vivem de uma forma tão vazia, de uma forma tão despreocupada com alguma coisa do seu futuro, que agem com toda a naturalidade, sem nenhuma preocupação. Então aquela ideia do vigiar e orar virou uma frase de para-choque de caminhão, ou aquele ímã de geladeira, porque na prática ninguém procura vivenciar isso, exatamente por não estar comprometida com nenhum tipo de filosofia que promova esse crescimento espiritual. Porque essa coisa de religião é muito legal, eu vou lá e participo da palestra, eu participo do culto, participo da missa, faço as minhas obrigações e tudo bem, no meu dia a dia eu vivo como se nada tivesse acontecido. Aquilo que eu falei dentro da minha casa ninguém vai ficar sabendo mesmo. Então nós estamos, na verdade, construindo dentro de nós uma estrutura precária, uma estrutura instável, que vai se refletir num momento em que nós tivermos que fazer uma análise da nossa própria consciência. O Justo colocou: a língua é o músculo mais poderoso do corpo humano, né? Depois de exercitada, o assunto vira domínio público, o mal é irreparável totalmente. E nós não falamos apenas da questão da fofoca, né? Nós falamos mesmo dos comentários que nós fazemos numa situação cotidiana, numa situação simples, comum. No nosso trabalho, ao fazermos uma crítica, ao apontarmos alguma coisa, sempre com a preocupação, observemos se o resultado daquilo que nós fizemos traz algo de benéfico. Dá a impressão de que isso é um comportamento de monge, de freira, de um monge tibetano. Não. Somos nós que nos surpreendemos com a situação comum do nosso dia a dia. Então, por isso que nós comentamos agora que temos que ter essa vigilância constante. Aqui agora, próxima questão. 21. Há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? Nesse caso, descobrir significa que alguém revelou. Ou seja, é útil tornar público o mal alheio? Resposta de São Luís: esta questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar os outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em casos semelhantes, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Então aqui começamos assim a nossa ação. Aí nós temos uma passagem do Evangelho, e nessa passagem do Evangelho nós temos ali Jesus orientando como nós devemos nos comportar diante de um mal que se foi revelado. E aí então é orientado o seguinte: se você tiver oportunidade, converse inicialmente com aquela pessoa.
apontando para ela o que ela está fazendo e o mal que vem como consequência. Se essa pessoa por acaso não te der atenção, continuar achando que está tudo certo, continuar achando que não tem problema, chame uma outra pessoa que tem algum tipo de influência que possa te ajudar a demovê-la daquele tipo de ação. Se mesmo assim ela resiste e continua naquele tipo de comportamento, então torne público para a sua comunidade, para que a comunidade cobre dela uma mudança de conduta. Então a gente vê que nessa orientação, claro que não é tão simples assim, mas sempre que for, analisarmos sempre essa hierarquia de atitudes que nós podemos tomar. Algumas vezes revelar uma situação é necessária. E aí, claro que nós espíritas sempre pensamos naquela passagem do Evangelho que diz assim, que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Essa passagem ela é dita no sentido daquele que, de uma forma negativa, de uma forma mal intencionada, deseja provocar esse escândalo, para ridicularizar, para constranger, para destruir a imagem, para destruir a reputação, para destruir muitas vezes a vida de alguém. Então o escândalo, o mal que aquela pessoa praticou, é uma necessidade que seja transformada. Mas aquele que o faz acaba assumindo a responsabilidade daquela ação. No caso dessa intenção construtiva, de nós vermos muitas vezes pessoas que passam na televisão, delatores, pessoas que revelam grandes situações desse ambiente político, empresarial, um jornalista muitas vezes, os jornalistas principalmente passam por uma situação bastante delicada. Inclusive foi criada uma associação espírita, a Associação Brasileira dos Divulgadores Espíritas. Antes de ser a Associação Brasileira dos Divulgadores, ela era a Associação dos Escritores e Jornalistas Espíritas. E nesses debates que eram promovidos, ou que são promovidos nessa instituição, vem exatamente a ética no jornalismo. Lembrando que a ética é sempre um tipo de ação que tem como objetivo moldar o comportamento das pessoas visando o bem comum. Tem até uma diferença entre o que é ético e o que é moral. A moral ela é coletiva e transitória. A ética sempre visa, em todas as épocas, o bem comum. Tanto que quando nós falamos em moral, nós lembramos que tem países que têm comportamentos que consideram imorais algum tipo de situação, enquanto que outros países consideram como sendo moral. Aqui no Brasil, por exemplo, você ir à praia com a sua sunga, com o seu biquíni e tudo mais, né? Só um instantinho, pessoal. Voltando, vamos lá. Então, alguns países que consideram ir de biquíni à praia, ou ir de sunga, de uma bermuda à praia, é algo absolutamente natural. E o Brasil vive isso com tranquilidade. Mas e se você for para o Afeganistão? E você colocar uma mulher que é muçulmana dentro daquele regime tão autoritário? Acaba depois fazendo um julgamento diferente. Para nós aqui, você ter um relacionamento bígame é algo imoral. Mas se você vai num país onde a bigamia é algo natural, não existe nenhum problema moral nessa situação. Então temos uma diferença entre ética e moral. Mas o detalhe, Balk, que nós observamos nessa situação é exatamente isso. Existe uma ética moral, aliás, existe uma ética jornalística, assim como existe uma ética jurídica, uma ética médica, uma ética em todas as profissões trabalham com essa questão de ética. A ética, a bioética, qualquer tipo de ética. Mas você falar de ética num ambiente da sociedade sem que você tenha comprometimento com alguma filosofia de vida que cobre da sua consciência esse comportamento ético, muitas vezes se torna uma matéria
da sua grade acadêmica, sem nenhum compromisso de transformar aquele profissional num indivíduo, num cidadão que seja cobrado moralmente pela sua conduta, ou cobrado eticamente por sua conduta. Então, por exemplo, nós vemos aí médicos que estudam exatamente leis dos homens e lei divina. Então, quando nós temos dentro da doutrina espírita, a Associação Médico Espírita, a Associação dos Artistas, dos Pedagogos, dos Juristas, dos Delegados, dos Militares, dos Professores, enfim, temos ali associações das mais diversas, dos veterinários, também foi criada agora. Então nós temos ali associações de classe das mais diversas para discutir exatamente a conduta do profissional diante dos valores espíritas, não dos valores éticos da faculdade ou da sua associação de classe, mas da consciência daquele que se compromete com a filosofia. E nós vemos que é uma cobrança muito maior. Porque não é simplesmente eu analisar aquilo que eu faço diante de um conselho que vai me julgar, mas aquilo que eu faço diante da minha consciência, diante daquilo que eu faço. Então existe assim uma intensidade, é como se nós fizéssemos um aprofundamento desses valores éticos a partir do momento em que nós nos comprometemos com uma transformação moral, com a elevação espiritual, com a transformação do ser humano. Então, nesse caso, quando nós vemos aqui, nessa resposta, e que nós temos que nos comportar de uma determinada forma, como eu falei para vocês dos jornalistas, que vivem esse dilema o tempo todo, existe sim, Fletcher. Tem a Associação dos Juristas Espíritas, né, que são juízes principalmente, que analisam esses temas, que nós muitas vezes lemos sobre essas associações, mas não conhecemos o conteúdo do seu trabalho. Então, por exemplo, a Associação dos Juristas Espíritas, ela não é nacional, ela é regional. Então nós temos uma aqui em São Paulo. Os juízes se juntam para discutir temas polêmicos dentro da profissão, diante dos vereditos que eles acabam tomando no direito civil, no direito eleitoral, no direito criminal. De que forma que nós devemos analisar tudo isso? Eu me recordo de uma entrevista dada por um advogado espírita que falava sobre a defensoria de criminosos. Porque nós vemos muito isso, um advogado que aparece na televisão falando pelo seu cliente, nesse caso de corrupção principalmente. Aparece um advogado dizendo: o meu cliente não sabia, o meu cliente vai apresentar, o meu cliente isso, o meu cliente aquilo. E todo mundo fica se perguntando, mas o que passa na cabeça daquele advogado de defender um criminoso, que muitas vezes é um criminoso confesso? Quando aparecem essas tragédias de crimes familiares, crimes na sociedade, e um advogado é contratado para defender aquele criminoso. Aquela entrevista me chamou muita atenção, porque era realmente algo que me chamava atenção. Como é que um advogado se submete a defender um picareta como esse? A defender um assassino, um traficante como esse? E o advogado disse o seguinte, ele era espírita, e ele falava o seguinte, que a legislação humana, ela pune aquele que comete o crime. Se ele é punido, direito de defesa, Luiz, exatamente. Então, assim, se ele é punido diante do crime que ele cometeu, após toda a análise das provas, após toda a análise do caso, do veredito que foi apresentado, se ele é condenado a 10 anos de prisão, se ele pegar 10 anos e um dia, esse um dia já é injusto diante daquilo que foi proposto pela nossa legislação. E esse advogado de defesa tem o direito de defender os interesses desse indivíduo, mesmo sendo criminoso, porque o crime que ele cometeu está catalogado no nosso Código Penal. Então ele deve ser punido de acordo com aquilo que foi estabelecido pela sociedade, e não pelas paixões que a sociedade hoje traz. Porque se depender das paixões, nós vamos colocar esse indivíduo em praça pública e vamos apedrejar. E essa época da barbárie, da selvageria, foi substituída exatamente por essa lei.
Então nós temos nesses casos todos, né? Olha, Fletcher, eu acho que é muito interessante quando a gente analisa a doutrina espírita, sendo analisada, estudada nos centros espíritas, mas nós podemos dizer assim que ela é estudada de um modo genérico. Falamos sobre o Evangelho, falamos sobre fenômenos, falamos sobre situações gerais, mas no dia a dia das pessoas, principalmente daqueles que são profissionais, que acabam ajudando a construir e a conduzir a sociedade, muitas vezes nós temos temas muito específicos. É o caso, por exemplo, da Associação Médico Espírita, avaliando o aborto, avaliando células-tronco, avaliando a eutanásia. Dentro do meio jurídico e dos delegados espíritas, falarmos sobre as prisões, falarmos sobre pena de morte, falarmos sobre o sistema carcerário. Tudo isso deve ser avaliado por especialistas. Eu dar minha opinião sobre o aborto, aquela história da pílula do dia seguinte. Quem melhor para discutir isso do que os médicos que trazem esses valores que a doutrina espírita propõe? E não eu. Eu, com as minhas paixões, com as minhas limitações, com os meus conceitos e preconceitos, eu faço uma análise motivada por essas paixões exatamente. Então essas associações de classe, elas são extremamente válidas porque elas discutem pontos específicos e profundos por profissionais. No caso, por exemplo, da pedagogia, como é que nós estamos educando os nossos jovens, como é que a doutrina espírita vem sendo divulgada por aqueles que são seus seguidores. Aí nós temos os pedagogos espíritas que analisam esse método. Então tudo isso para nós deve ser analisado muito mais do que passionalmente e moralmente, deve ser analisado também tecnicamente. É aí que entram então essas associações. Então nesse caso, né, mas voltando para aquilo que eu falava para vocês para concluirmos aqui o nosso trabalho. Falava do jornalista. O jornalista ele vê uma situação. E vendo essa situação, a pergunta é, ele tem que divulgar, porque afinal de contas, o repórter é aquele que reporta um fato. Só que qual é a motivação que ele tem? Ele tem que ser promovido no trabalho, ele tem que fazer um trabalho que faça com que dê audiência no programa na empresa onde ele atua. Ele faz isso porque tem consciência de que aquela revelação, aquela bomba que ele vai revelar, vai ser benéfica para a sociedade. Então tudo isso são questões que somente quem vive dentro do meio vai saber analisar. Para nós que estamos de fora é muito fácil. Você chegar e falar assim, não, eu não faria isso. Você não faria até você estar no meio. Você não faria até o momento em que o problema bate à sua porta. Aí nós vamos ver se você tem realmente uma estrutura moral suficientemente sólida para você não promover o mal diante daquilo, ou se você vai, como diz na linguagem popular, amarelar diante do problema. Claro que nós temos situações em que nós temos a capacidade de recusar, pelo fato de nós estarmos convictos. Mas muitas vezes são situações tão sutis que você não sabe exatamente qual é a fronteira que separa uma coisa da outra. Um exemplo claro disso que a gente pode criar, exatamente, Gilson. A escola base, né? Naquela escola base aqui em São Paulo, quando teve ali o motorista que conduzia uma van escolar, acabou sendo acusado de assassinato de uma criança, só que antes disso os donos da escola tinham sido responsabilizados. Aí a imprensa massacrou aquela família, eles se separaram, a escola fechou e descobriram que eles não tinham nada a ver, que era esse tal motorista. Então nós temos várias e várias situações. Então, uma situação, todos nós a princípio somos contra a pena de morte. Mas e se acontecesse alguma coisa muito negativa e lamentavelmente fatal com alguém da nossa família que tivesse passado por um crime bárbaro? Como é que nós olharíamos para aquele criminoso? Será que nós seríamos realmente convictos com relação à questão da pena de morte?
Então esses debates são produtivos. E o estudo desses casos, o estudo dessas situações, faz com que nós tenhamos referências para fazermos essas avaliações. Mas, a princípio, estudando todas essas questões, nós pensamos assim: devemos ter em nossa consciência que tudo aquilo que nós fizermos deve ter por objetivo a promoção do bem maior. Sempre assim. Se nós não pudermos contribuir de alguma forma, que nós resistamos à tentação de darmos a nossa opinião que não vai contribuir, que muitas vezes vai até prejudicar. Então a sabedoria, ela se manifesta muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, através do silêncio. Através da misericórdia, da compaixão, do perdão, da tolerância. E não simplesmente querendo falar palavras de ordem, palavras sábias e tudo mais. Se a nossa contribuição não vai melhorar em nada, que contenhamos então a nossa voz, as nossas ideias. Para fecharmos, o El colocou: o militar que recentemente foi acusado de matar o filho envenenado e tentar suicídio, investigado melhor, foi verificado que foi tudo planejado pela esposa. Então, na verdade, hoje nós temos essa questão da ética dentro de algumas profissões que são realmente apenas teóricas, porque o indivíduo profissional não tem comprometimento com uma filosofia que o leve a praticar essa ética. É uma questão de princípios. Eu posso ter princípios ou não ter princípios. Se eu tiver princípios, não importa em qual profissão eu esteja, eu sempre vou fazer uma análise dessa situação a partir desses valores. Não importa se você é jornalista, se você é médico, se você é advogado, se você é um militar. Agora, se eu não tiver, não importa onde eu esteja, eu sempre vou arrumar um jeito de me beneficiar diante do sofrimento dos outros. E o Fletcher colocou para nós aqui: um pastor em Massachusetts me disse uma vez: John, o dólar não ressuscita cadáver, mas nem leva ninguém para o céu. O resto ele faz. Cada dia eu creio mais nisso, com raríssimas exceções. Pois é. Até mesmo essa questão do dinheiro é um problema. Como é que você vai lidar com o dinheiro de uma forma sábia? O Zé colocou aqui: precipitação e preconceito, isso prejudica a todos sempre, sem dúvida, né? E o Brás colocou a preocupação da mídia em divulgar sem importar com a verdade. Então, quantas vezes, Brás, nós temos profissionais da mídia, empresários, jornalistas, enfim, profissionais de vários campos da mídia, chegando no mundo espiritual, passando por dramas de consciência, por terem usado essa ferramenta por interesse pessoal e não por interesse coletivo. Então o limite entre eu fazer alguma coisa por mim, para minha autopromoção ou para a promoção da minha empresa, e em benefício da sociedade, é algo que confunde, já que nós não temos capacidade de sondar as intenções das pessoas. E como lembra Erasto, né, o Espírito, Deus nos julga pelas nossas intenções. Então, só que nós temos que fortalecer cada vez mais os nossos valores para que essas intenções sejam bem direcionadas. Fechando agora, Hermes colocou: lendo aqui a área dos nomes relacionados ao lado, causou-me curiosidade. Normalmente, alguns horários... Tá, beleza. Vamos lá, então, aqui fechando o nosso estudo de hoje. Alguém pode fazer para nós o encerramento? Alguém disponível aí? Balk, Regina, Hermes... Mia, talvez a mídia não tenha tanta credibilidade, mas a nossa ânsia de querermos saber das coisas, mesmo que seja negativa, continua maior. Aí é aquela lei da oferta e da procura. A mídia oferece aquilo que a sociedade interessa. Você coloca um programa na televisão, dá audiência. Você vende uma revista, um jornal, as pessoas compram. Está alimentando. Então, na verdade, enquanto a sociedade não for mais seletiva, a mídia também não vai ter interesse nenhum. A mídia, a imprensa de modo geral. Então a gente sempre pensa assim, sempre pensarmos naquilo que elas estão oferecendo, de acordo com aquilo. Ninguém mais confia em ninguém, né? Ainda mais com redes sociais, aquela coisa toda. Um fala, o outro desfala. Então, na verdade, nós temos que